Bom dia, senhores torcedores do canal CNFlu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Vi uma reportagem agora, resolvi falar antes de falar sobre escalação, essas coisas, do GE por Gabriele Gomes, né? Por Gabriele Gomes. É uma coisa que eu já falei aqui no vídeo, que já aconteceu com o Fluminense na base, quando o Bahia virou com o City, né? Então aqui, ó, base e profissional Fluminense e Bahia estreitaram relação que já movimentou 28 milhões, né? Negociações milionárias, trocas de atletas, contratações de profissionais para a base e amistoso na intertemporada aproximaram os clubes que se enfrentam nesta quarta pela 21ª rodada. Aqui. Em um mercado normalmente marcado por disputas, concorrência e negociações desgastantes, Fluminense e Bahia seguiram um caminho diferente. Nos últimos anos, os clubes construíram uma relação com transações milionárias, empréstimos, contratação de profissionais para as categorias de base e até um amistoso durante a intertemporada deste ano. Nesta quarta-feira, contudo, as equipes vão estar em lados opostos. O Bahia visita o Fluminense desta quarta-feira pela 21ª rodada, a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida vai ser disputada no Maracanã, onde a bola começa a rolar a partir das 21h30, horário de Brasília. O resultado é uma relação de ganhos mútuos, seja com fortalecimento do elenco ou ganho financeiro nas transações. O principal exemplo é o atacante Biel, que em 2023 foi comprado pelo Bahia por 10,5 milhões junto ao Fluminense. Depois de 2 temporadas em Salvador, o jogador se valorizou e foi negociado com o futebol europeu por aproximadamente 48 milhões, em uma das maiores vendas da história recente do clube baiano. Negociações entre os clubes nos últimos anos. Iago Felipe, vendido em definitivo do Fluminense ao Bahia por cerca de 10 milhões. Marcos Felipe, adquirido pelo Bahia depois de empréstimo por 2,7 milhões. Biel saiu do Fluminense para o Bahia por aproximadamente 10,5 milhões. Depois o clube baiano vendeu o atacante por 48 milhões. Everaldo, vendido pelo Bahia ao Fluminense por 4,5 milhões e posteriormente contratado pelo tricolor baiano por empréstimo com divisão dos custos salariais entre os clubes. Somados às negociações entre Fluminense e Bahia, movimentaram nos últimos anos aproximadamente 28 milhões em transferência de atletas. O montante considera as vendas de Biel, Iago Felipe, Marcos Felipe e Everaldo. Saída relâmpago amistoso. Se Biel simboliza o sucesso financeiro entre os clubes, Everaldo representa um caso curioso entre as diretorias. Em 2025, o atacante deixou o Bahia rumo ao Fluminense em uma negociação de 4,5 milhões. No Rio de Janeiro, porém, o centroavante não conseguiu se firmar e o retorno ao Bahia foi costurado rapidamente. Em fevereiro de 2026, o atacante acertou a volta a Salvador, desta vez por empréstimo com divisão dos custos salariais. A influência do Fluminense não se limita aos atletas que chegaram para o elenco profissional do Bahia. Desde que passou a integrar o Grupo City,
O clube baiano também buscou profissionais formados que trabalharam em Xerém por fortalecer a formação de jogadores. O principal dele foi Marcelo Teixeira, diretor das categorias de base. Isso aí, desde que os profissionais da base do Fluminense foram para lá, que a base do Fluminense não tem essas coisas. Tem que repor isso. Ex-Fluminense que trabalham no clube baiano. Marcelo Teixeira, diretor executivo da base. Edgar Maba, gerente de operações. Guilherme Torres, coordenador metodológico. Pedro Andrade, coordenador de captação. João Milanês, técnico do Sub-15. Natan de Lima, assessor de imprensa. A relação foi além das negociações, com as chegadas e saídas de jogadores e outros profissionais. Durante a pausa da Copa do Mundo, os times aproveitaram o período sem jogos oficiais para disputar o amistoso no Maracanã, onde o Fluminense levou a melhor e venceu por 2-0. O encontro foi viabilizado por um patrocinador em comum entre os clubes. Em um futebol onde rivalidade costuma ditar o ritmo das conversas, os dois clubes encontraram uma forma de transformar interesses em negócios, com resultados no caixa e dentro de campo. No próximo ato vai ser apenas de rivalidade. No sexto lugar, na tabela de classificação, o Bahia tem 31 pontos, 2 a menos que o Fluminense, quarto colocado. Se o Bahia vencer, passa ao Fluminense. Se o Bragantino depois vencer o jogo dele, também passa o Fluminense. Agora vamos tentar ver o que interessa mesmo a gente. Bahia e Fluminense, sem John Kennedy. Deixa eu ver aqui. Fluminense e Bahia. É que eu vou botar aqui para ver a escalação, tudo isso. Vamos lá. Fluminense e Bahia, onde assistir. Fluminense e Bahia, onde assistir ao vivo, horário e escalações. Veja também desfalques, arbitragem e outras informações do jogo da 21ª rodada do Brasileirão. TV Globo e Premier transmite. Então vai passar na Globo e a Premier, 21h30, hora de Brasília. Por redação do GE, né? Aí aqui, o Fluminense recebe o Bahia nesta quarta-feira no Maracanã pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, em partida que marca disputa direta entre as equipes por vaga do G4. A bola rola às 21h30 de Brasília. O confronto terá transmissão ao vivo da TV Globo e do Premier. Vamos ver aqui. Campeonato Brasileiro. Fluminense volta a jogar em casa no Campeonato Brasileiro após empatar com o Grêmio 1-1 em Porto Alegre. A equipe dá início a uma sequência decisiva da temporada. Com 6 jogos no Rio de Janeiro, sendo 3 pelo Brasileiro, 2 pela Copa do Brasil e 1 pela Conmebol Libertadores. O Bahia chega para o confronto com 2 empates e 1 vitória, após a parada para a Copa do Mundo. O duelo mais recente foi 1-1 contra o Corinthians na Arena Fonte Nova. Caso vença, o Bahia ultrapassa o Fluminense e pode entrar no G4 da competição. É isso aí. Este ano, os times se enfrentaram apenas uma vez no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Por competição oficial, né? Apenas no primeiro turno do campeonato.
A partida que aconteceu em Salvador terminou empatada em 1-1, com gols de John Kennedy, que é desfalque hoje, né? Para o Fluminense. Eu acho que é Kike Oliveira para o Bahia. Onde assistir? Transmissão TV Globo e Premier. Escalações prováveis. Fluminense, técnico Luiz Ubeldia. O Fluminense deve repetir a base da escalação que utilizou contra o Grêmio e Bragantino. Eu acho que não. Nas últimas rodadas, a principal mudança é o retorno de Savarino. O atacante venezuelano ficou de fora da última partida por um desconforto na posterior da coxa esquerda e deve jogar. Escalação provável do Fluminense: Fábio, Guga, Thiago Silva ou Ignacio, Freitas e René, Hércules, Martinelli e Lúcia Costa, Savarino, Canóbio e Hulk. Desfalques: John Kennedy suspenso, Matheus Reis em recuperação de lesão no joelho. Esse eu acho que só joga ano que vem. Midian em recuperação de lesão na coxa. E James em recuperação de lesão na coxa. Pendurados: Arana, Guga, Hércules, Lúcia Costa e Savarino. Bahia, técnico Rogério Ceni, sem contar com David Duarte e Zé Guilherme. O treinador deve promover a entrada de Marcos Vitor e o retorno de Luciano Juba, a equipe titular. Cortado da última partida por causa de uma infecção no pé. O volante Eric continua fora e Jean Lucas deve ser mantido na equipe. Provável escalação do Bahia, então. Ronaldo, Roman Gomes, Marcos Victor, Ramon Mingo e Luciano Juba. Acevedo, Jean Lucas, Rodrigo Nestor, Eric Pulga, Ademir e Alejo Vélez, que falaram que é muito bom jogador. Fez 2 gols contra a Corinthians e todos os 2 foram anulados. Desfalques: David Duarte e Zé Guilherme suspenso. Caio Alexandre e Léo Vieira lesão. Marco Moreno preparado para a próxima partida. Kike Oliveira, dores no tornozelo. Pendurados: Eric, Ronaldo, Canu, Jean Lucas, Ademir, Eric, Pulgar e Everaldo. Arbitragem: lá vem ele de novo, né? Depois do que aconteceu lá na Copa do Mundo, lá vem ele de novo apitar o jogo Fluminense. Árbitro: Rafael Claus, São Paulo. Assistente número 1, Danilo Ricardo Simon Maniz, São Paulo. Assistente número 2, Leila Nayara Moreira da Cruz, Distrito Federal. Quarto árbitro: Daniel Alejandro Hidalgo Branco, Roraima. VAR: Daiane Muniz, São Paulo. AVAR: Herman Brumel Vani, São Paulo. AVAR 2, Thiago Luiz Iscarascati, São Paulo. Então esse é o que vai acontecer no jogo Fluminense e Bahia hoje, às 21h30, no Maracanã, com a transmissão da TV Globo Premier. Espero que o Fluminense volte a jogar o que estava jogando antes, porque o que o Fluminense está jogando nos últimos jogos, tendência é perder o jogo, porque o Bahia é muito mais time do que foi o Grêmio, né? Então, para ganhar do Bahia tem que jogar o que sabia jogar, e jogar bem. Provavelmente não deve ter o Thiago Silva, que eu acho que ele não pode jogar todos os jogos, e sábado agora tem o primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Vasco, então provavelmente ele deve ser poupado, tenho quase certeza. Então aí deve jogar o Ignacio no lugar dele. Então vamos aguardar, vamos ver os jogadores que vão ser relacionados para o jogo de hoje. E quando faltar umas 2 horas, 1h30, a gente já deve saber o time titular para o jogo contra o Bahia hoje. Tem que jogar com raça, determinação, e esse meio de campo com
Martinelli, Hércules e Lúcio Costa tem que voltar a jogar o que jogava. E o Hulk tem que ser menos fominha, passar mais a bola e quando chutar tem que acertar mais o gol. Mas tem que jogar mais pro time, né? Porque o Lúcio, mesmo jogando mal, tentou algumas combinações com o Hulk e ele, em vez de dar sequência à jogada, ele tentava chutar ou driblar e perdia a bola. O drible não é muito forte dele, ele tem que tocar mais a bola, o forte dele é na hora de chutar, bater falta, escanteio, mas assim, driblar, eu acho ele muito pesado, ele está totalmente sem ritmo ainda de jogo, então ele tem que tentar jogar mais pro time, sem ser fominha, tá? Vamos aguardar para ver o que acontece, vamos ver como é que fica o jogo de hoje. Jogando com vontade, disposição e o meio de campo funcionando, né? Porque o meio de campo do Fluminense não tem funcionado, tem uns 3, 4 jogos que não funcionam. Se tudo funcionar, o Fluminense tem condição de fazer um grande jogo. E tem que jogar bem, porque é sábado contra o Vasco, se jogar mal, tá arriscado perder. O Vasco contratou alguns reforços, que eu acredito que deve jogar contra o Fluminense no sábado. Então, o Fluminense já não tem dado muita sorte contra o Vasco. Se ficar jogando do jeito que tem jogado aí, tá arriscado ser eliminado da Copa do Brasil. Mas vamos aguardar para ver. O Zubeldia tem que saber montar o time e saber a hora certa para mexer e mexer com as peças certas também, tá? Vamos aguardar para ver. Todo mundo sabe que eu tenho mal de Parkinson, câncer de próstata, que eu fico vendendo açaí com minha esposa todo dia, de segunda a segunda, né? Na parte da tarde, meio-dia, meia-noite. E aí comecei a procurar alguma coisa para fazer como terapia. E como eu assistia já várias pessoas, né, vários youtubers que falavam do Fluminense, eu pensei em fazer o canal para falar. Só que eu não entendo praticamente nada de internet, né? Assim, para fazer canal, essas coisas. Alguma coisinha ou outra de internet eu entendo, que eu até trabalhei em banco, tinha que saber uma coisinha ou outra. Mas essas coisas assim eu não sabia, não sei aí. Tem que ter alguma pessoa para me explicar bem. Aí o que aconteceu? A sobrinha da minha esposa me ajudou a fazer o canal. Eu não tenho ninguém influente lá no Fluminense para me passar as notícias, os furos lá. Aí esses youtubers que eu confio e que eu sei que normalmente falam a verdade, eu comecei a fazer o vídeo pegando a notícia deles, dou o nome deles, do canal aqui, falo a notícia, né? Porque aí eu sei que normalmente é verdade, e quando é para dar opinião, aí eu dou minha opinião. Aí cabe a vocês, né, decidirem se eu estou indo bem, dando meus palpites, minhas opiniões ou não, né? Aí vocês que são meus amigos, todo mundo se inscreveu no canal, meu amigo, pode chegar e mandar mensagem, falar, ó, você foi bem, você não foi bem, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Isso aí vocês podem falar tranquilamente. Amigo é para essas coisas. E que se quiserem explicar alguma coisa que eu devo fazer, também pode explicar. Agora, eu pensei de não ter nem 50 inscritos. E estou com 872 inscritos. Estou muito feliz. Espero alcançar minha primeira meta, que eu comecei a levar a sério, né? Que eu não pensei de não ter nem 50. Estou com 872, então agora estou levando a sério. Aí espero contar com todos os meus amigos, sim. Todo mundo se inscreveu no canal, Flu, se tornaram meus amigos, certo? Então, aí espero contar com todos os meus amigos que estão inscritos no canal, para continuar dando like, compartilhando, dar o hypar para melhorar a pontuação do canal e também para convidar as suas amigas e amigos para se inscreverem no canal, dar o like e compartilhar, né? E as pessoas que assistem os vídeos do canal e não estão inscritos, por favor, se inscrevam, dê o like, compartilhe, peça aos seus amigos e amigas para se inscreverem e dar o like e compartilhar também. Assim vocês vão ajudar o YouTube a expandir o nosso canal para muito mais gente no Brasil, no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo, né?
Nessa parte eu estou feliz, graças a vocês todos, meus amigos. Agora, a outra parte eu espero contar com o apoio de vocês, meus amigos, também. É, se vocês puderem, todos que estão inscritos, puderem fazer um Pix de R$ 1. Se todo mundo fizer um Pix de R$ 1, já dá R$ 872. Já vão começar a me ajudar legal para as coisas que eu quero tentar melhorar aqui. Eu pretendo comprar um notebook, né, e um microfone para começar a fazer uns vídeos melhores, que aqui eu faço celular, às vezes o celular cai, como já aconteceu em alguns vídeos, parece até o programa dos Trapalhões, vídeo Trapalhões, mas aí eu pretendo fazer isso. Se vocês puderem me colaborar comigo, eu agradeço. Eu tenho 2 Pix. Um Pix é um e-mail, o outro é o número menor, para quem tem alguma dificuldade para digitar como eu, por ter mal de passo. Aí os 2 Pix são paulorcribeiro@hotmail.com, repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, 746-234-787-34, repetindo, 746-234-787-34. E os 2 Pix são do Banco PicPay. Se vocês puderem colaborar, qualquer valor, eu agradeço desde já. E já estou ansioso para o jogo de hoje, que eu estou preocupado, que principalmente o meio de campo do Fluminense está jogando nada, o time todo está jogando nada, tirando o Fábio, o time todo está jogando nada. Mas se o meio campo funcionar legal, melhora bastante. Então, vamos aguardar o jogo de hoje, estou muito ansioso. Espero que o Fluminense faça um bom jogo para já preparar para sábado contra o Vasco. Um abraço a todos, fique com Deus e que vitória Fluminense.